Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer o crochê na base de couro. Eu trouxe aqui algumas opções, né, de tamanhos, de bases, lá da MM Criações, que é uma parceira aqui do canal. Eu vou deixar, inclusive, o link da loja para vocês conhecerem na descrição do vídeo. Então, vocês podem ver que tem uma variedade grande, né, de cor, de formato, e em alguns casos, de outras marcas também, existe uma diferença aqui no espaçamento entre a furação e no tamanho da própria furação. Então, por isso que eu vim aqui fazer esse tutorial para vocês, para esclarecer todas essas dúvidas. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu e eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Primeiro detalhe importante que eu quero explicar aqui para vocês é que quando você for escolher o tamanho da base aqui do sintético para você usar, né, o crochê, para você fazer os pontos de crochê, é importante você saber que essa base ela vai ficar maior, porque aqui, ó, nas laterais, né, dessa base aqui, vai ter crochê. Então, você sempre tem que calcular um pouquinho maior do que realmente é a base do sintético. Outro detalhe bem importante, antes mesmo de começar aqui o crochê, é a escolha da agulha. Então, a agulha, ela não pode ser uma agulha que você tenha que colocar muita força para ela entrar aqui nos buraquinhos, né, na furação. Porque, além de você colocar, na hora que você puxar, vai ter mais o fio, então isso vai dificultar muito o trabalho. Outra questão é assim, ó, um tamanho que fica enroscando muito, porque isso incomoda, tá? Não é o ideal. O ideal é uma que você entre com suavidade aqui, ó. Mesmo que seja difícil de enroscar o fio, porque muitas vezes o fio tem uma espessura que não é tão compatível, né? Você precisaria de uma agulha mais grossa, de tamanho maior, mas pega o fio com um pouco de dificuldade, mas aqui, ó, é importante você ter essa folga aqui para puxar o fio, até mesmo para não deformar essa furação, tá? Para ficar um trabalho mais bem feito. Outra questão é aonde fazer aumentos, né? Nessa base ou em qualquer outra. A questão, gente, depende do fio que você estiver usando. Existem fios de várias espessuras, desde o fio náutico, né, mais fininho, que você pode ter que colocar aumento em todas as furações, assim como tem fios de espessura mais grossa que você não vai precisar fazer aumento, ou às vezes apenas nos cantos. Então, tudo vai depender. O que é importante é você observar cada ponto que você for fazer nessa base. Essa parte muito importante do trabalho. Porque se a base for bem feita, fica muito mais fácil de você conseguir concluir, né, o trabalho à altura da bolsa e finalizar a sua bolsa de uma forma bem satisfatória, de uma forma que fique bonito o trabalho. Então, para fazer esse exemplo, né, de colocação de crochê na base, eu vou usar essa base aqui, que tem o tamanho de 20 centímetros por 6 centímetros. E para fazer, né, esses pontos aqui nessa base, eu vou usar esse fio aqui, que é o fio de malha da Fisher Fio, cor verde musgo. E eu escolhi esse fio porque ele tem uma espessura de 25 milímetros, que é uma espessura média, né? Existem fios náuticos mais finos que isso aqui, e existem os fios de malha mais largos, né? Na espessura maior. Então, eu acho que esse daqui vai dar para demonstrar bem para fazer esses pontos. Então, eu posso começar o trabalho em qualquer uma das furações, tá? Eu vou deixar um espaço aqui de uns 30 a 35 centímetros do início do fio e vou inserir minha agulha aqui em qualquer furação, como eu falei. E vou trazer esse fio aqui para a parte da frente. A parte da frente é a parte que eu digo assim, ó, vai ficar para tua frente, de frente para você. E vai ser a parte que vai ficar para fora da bolsa. Essa daqui vai ser a parte interna. Ela tem um efeito, uma textura mais de camurça, tá? Então, eu venho aqui no meu ponto, vou deixar essa parte do início do fio para lá. E venho aqui na próxima furação, insiro a minha agulha, trago o fio do novelo aqui pra frente. Repare como o fio, esse fio aqui, ele precisaria, né, se eu fosse só fazer crochê sem base, de uma agulha maior.
Mas como a gente precisa inserir de uma forma fácil aqui na furação, eu peguei uma agulha menor. Então, às vezes, você vai ter um pouco de dificuldade em buscar o fio. Mas não tem problema, continua com essa agulha, vai ficar mais fácil. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo, assim. Deixa soltinho, tá? Não solto demais também, mas não deixa apertado, esse ponto baixíssimo. Venho pro próximo ponto, próximo furo aqui da minha base, insiro a agulha, busco o fio que vem do novelo e trago aqui pra frente. E faço o próximo ponto baixíssimo. Assim. Aumenta a laçadinha, vem aqui pro próximo, insere, traz, mais um ponto baixíssimo. Ó, repare como acontece isso, porque a agulha é menor do que a indicada para o fio, mas ela é indicada para a base. Então, eu vou fazer dessa forma por todos os pontos, por toda essa furação, tá? Toda a volta, por todos os furinhos. Inclusive, aqui nos cantos, tá? A gente não vai colocar aumento nenhum por enquanto. Nessa parte aqui dos pontos baixíssimos, é um ponto baixíssimo para cada furação. Simples assim. Então, eu venho aqui, ó, cheguei aqui no canto e continuo fazendo da mesma forma. Sempre colocando pontos baixíssimos. Não deixa apertado esses pontos baixíssimos, tá? Isso é bem importante, porque se você apertar o ponto, vai começar a ficar dobrado aqui, vai começar a deformar a sua base. Então, assim, a gente vai continuar por toda a volta. Então, dessa mesma forma, fazendo pontos baixíssimos, vim e fiz, né, em todos os pontinhos. Deixei esse último aqui para fazer junto. Então, vou fazer igual, pegando o fio do novelo e fazendo aqui o último ponto baixíssimo, tá? Só que ficou esse espacinho, a gente tem que simular um último ponto baixíssimo aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Aumenta essa laçada, porque a gente vai deixar ela esperando aqui agora. Agora, você vai inserir a sua agulha aqui nesse último ponto baixíssimo que você fez, tá? E vai levar lá pra baixo essa agulha também, ó, lá do outro lado. E agora, você vai buscar esse fio aqui, que é o do início ali, que você deixou esperando. Então, você traz esse fio aqui pra cima e passa por essa laçadinha aqui, que é do ponto baixíssimo. E traz todo ele aqui pra cima. Repare como ele veio do mesmo lugar onde tá essa laçada. E agora, com esse fio aqui, a gente vai simular um ponto baixíssimo. Então, a gente vem aqui nesse primeiro ponto baixíssimo, pegando as duas alças, e levo esse fiozinho pra lá. E agora, eu vou voltar com esse fio aqui no mesmo lugar de onde ele saiu. Então, eu venho com a agulha aqui de baixo pra cima, no mesmo lugar onde tá o fio ali. E vou trazer esse fio agora lá pra trás. Devagarzinho aqui, pra não deixar muito apertado o ponto. Pronto. Assim, a gente já tem todos os pontos baixíssimos na base. Esse fio aqui que ficou sobrando, agora a gente vai arrematando ele conforme a gente vai fazendo os pontos ao redor da base. Depois de feita essa parte, a gente vai continuar com essa agulha, essa minha aqui, lembrando que é uma 3,5 milímetros. Vou voltar aqui nessa laçada, regulo, puxando o fio do novelo. E agora, eu vou arrematando esse fio aqui nos pontinhos, tá? E vou fazer uma corrente com o fio do novelo, que vai valer como um ponto baixo. Então, agora, eu venho aqui no próximo ponto, aumenta essa laçada, não deixe esses pontos apertados, tá, gente? E eu vou inserir aqui na próxima furação, que é no centro desse próximo ponto. Insiro aqui, vai ter bastante fio aqui, tá? Junto com a furação agora. Então, você tem que passar aqui do outro lado, ó, do ladinho do fio. Trago o fio do novelo, dou altura ao ponto e fecho o ponto baixo. Ajeita aqui quando precisar e deixa soltinho esses pontos, tá? E veja que eu já tô arrematando esse fio, deixando ele assim. Vou no próximo ponto, ó. Próximo ponto tá aqui, a furação tá aqui. Venho aqui,
Saiu a agulha aqui do outro lado, trago o fio do novelo aqui pra cima, dou altura e fecho o ponto novamente. Ajeita, já escondendo esse fiozinho. Agora, eu vou seguindo, fazendo esses pontos baixos em toda essa reta. Lembrando que esse fio aqui, ele é um fio de 25 milímetros, certo? Se for um fio mais fino que esse, como o fio náutico, por exemplo, talvez você tenha que colocar mais pontos em uma furação só, tá? Então, daí você vem aqui e faz mais um ponto aqui na mesma furação. Mas nesse caso, ó, os pontos estão bem retinhos, não tá ficando espaço, né? Então, você segue fazendo dessa forma, um ponto para cada ponto de base. E aqui no canto, a gente vai precisar, daí sim, fazer o aumento. Porque a gente precisa que esses pontos, eles vão curvando, né? Porque existe uma curva. Então, aqui, ó, bem no cantinho, cheguei aqui no ponto do canto, fiz um ponto. Agora, eu vou ter que virar, né? Porque tem uma curva. Então, eu preciso colocar mais um ponto aqui nesse último que eu já fiz, no mesmo lugar. Então, viu que eu aumentei a laçada, não deixe esses pontos apertados, tá? Trago o fio, dou altura ao ponto e faço ponto baixo. E assim, ó, já virou, né? Venho no próximo ponto, opa, escapou aqui, insiro a agulha, olha lá onde eu inseri. No próximo ponto, faço um ponto baixo. Continuo fazendo ponto baixo até chegar na próxima curva, no próximo, né, ponto de curva aqui. Nesse caso aqui, são 3 nessa reta menor. Ó, 1, 2, 3. Aqui eu cheguei no ponto, né, de curva. Então, eu venho aqui, insiro minha agulha, como das outras vezes, trago o fio, faço ponto baixo. Venho no mesmo lugar, no mesmo ponto, porque eu preciso que vire. E faço mais um ponto baixo no mesmo lugar. Então, eu fiz aqui um aumento, 3 pontos sozinho, e nessa outra quina, mais um aumento. Venho no próximo ponto, insiro, levando lá para trás, trago o fio, faço mais um ponto baixo. E aqui nessa reta, fazemos apenas um ponto baixo para cada furação, para cada ponto baixíssimo que a gente já fez. Então, terminei assim toda a volta fazendo esses pontos baixos. E olha que linda que ficou, né? Bem perfeitinho. Se você vê, às vezes o fio pode ser mais largo ou mais fino, né? Então, isso pode variar, isso aqui não é uma regra. Se você perceber que eles estão ficando, assim, muito espaçados, os pontos, né, formando esses espaços aqui, é porque você tem que incluir pontos. Então, você pode ter que colocar, às vezes, um aumento, um sozinho, um aumento e um sozinho, dependendo do fio, até se for bem fininho, né, você pode colocar 2 em cada. Então, você tem que ir olhando e percebendo o que a base tá pedindo, ok? Para esse fio aqui, eu achei que ficou perfeito. Agora, eu terminei, então, aqui todos os pontos baixos. E agora, você tem 2 opções, tá? Eu vou até aumentar aqui a última laçada e vou te dar essa opção caso você queira. Eu não vejo necessidade, mas caso você queira colocar uma carreira de pontos baixíssimos aqui, ó, ao redor desses pontos, que ficaria um acabamento mais bem feito ainda, vamos dizer assim, você tem que vir aqui para trás, e esse fio aqui que a gente escondeu, ele pode ser o fio para fazer esse acabamento. Então, como que vai ser? Eu vou desmanchar aqui, vou puxar ele de volta, eu tinha escondido aqui, né? E esse fio aqui, se for esse caso que você queira fazer essa carreira de pontos baixíssimos ainda ali atrás, ali na parte, né, direita do trabalho aqui, esse fio aqui, ele tem que ser bem maior do que 30, 35 centímetros, como a gente deixou. Ele precisa ser
você precisa dar a volta aqui, ó, no tamanho da base 4 vezes, tá? Eu até indico você dar até 5, só para garantir, tá? Que vai dar certo aqui os pontos baixíssimos. Daí, você vem aqui pro outro lado e você vai começar aqui por esse primeiro ponto, inserindo a agulha aqui, ó, pegando as 2 alças desse primeiro ponto, traz o fio. Vem aqui com a agulha no próximo ponto, por baixo das 2 alças, traz e faz o ponto baixíssimo. Vem no próximo ponto, traz e faz o ponto baixíssimo, bem soltinho. Insere no próximo, traz o fio, faz ponto baixíssimo. Fica muito lindo, ó, viu como já acabou aqui, ó. Então, você precisa de muito mais fio e fica bem bonito aqui o acabamento com esse ponto baixíssimo aqui. E aqui, quando você der toda a volta, você vai finalizar aqui, fazendo a mesma coisa aqui, quando a gente quis unir lá a primeira carreira de pontos baixíssimos. Você vai simular o último ponto baixíssimo da mesma forma que a gente fez lá na primeira carreira, tá? Então, eu vou desmanchar porque eu não vejo necessidade de ser feito isso. Então, eu volto aqui e vou esconder ele aqui de novo, tá? Então, esse é um dos modelos aí de acabamento que você pode fazer. O outro, você vai diretamente dessa parte aqui, dessa carreira, começar a altura já da bolsa, tá? Então, eu volto aqui, venho nesse primeiro ponto, ó, e vou levar essa laçada que eu deixei esperando lá pra trás. Assim. Porque agora a gente vai fazer aqui o fechamento dessa carreira para começar a carreira de subida. Essa laçada que eu levei lá pra trás, ó, ficam esses 2 fiozinhos aqui na frente, certo? Então, eu vou inserir minha agulha no centro aqui, entre os 2 fios, tá? Só que agora eu vou pegar uma agulha maior, até mais indicada aqui pro meu fio, é uma 5 milímetros, tá? Vou inserir aqui, entre esses 2 fiozinhos, e vou pegar essa laçada. Agora, eu vou puxar o fio do novelo e regular essa laçada aqui, tá? Deixar mais justinha. Ajeita, não aperta muito também não, é só ajeita. Pega esse fio e traz aqui pra frente. Dou altura e faço uma corrente. E essa corrente já vai ser o primeiro ponto baixo dessa carreira de subida. E agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó, mas olhando para a parte de dentro da bolsa, tá? Porque agora a gente já vai trabalhar a primeira carreira de altura. Esse fio aqui, você já pode cortar, pode inclusive colocar uma cola aqui, se você preferir. E agora, eu vou começar a fazer essa primeira carreira, só com pontos baixos, tá? E eu vou te mostrar aqui onde que a gente vai inserir a agulha, tá? Tá vendo aqui que os pontos de base, ó, ele tem essas 2 alças, certo? A gente vai inserir a agulha só na de trás, e aqui você virando nessa aqui também. Então, são em 2 alças que a gente vai inserir a agulha, tá? Ó, venho aqui, ó, na de trás e nessa que tem aqui atrás do ponto, ok? Então, venho aqui com a minha agulha. Venho pro próximo ponto aqui. Insiro aqui, ó, no meio do ponto e pegando essa alcinha aqui de trás junto. Trago o fio, dou altura e faço ponto baixo. Novamente, no próximo ponto, insiro aqui, ó, no centro e mais essa alça de trás. Trago o fio e faço ponto baixo. Venho no próximo, da mesma forma, pegando as 2 alças, trago, faço ponto baixo. E dessa vez aqui, nessa primeira carreira já de altura para bolsa, a gente não tem que fazer aumento nenhum. Já foram feitos os aumentos que precisava na parte que a gente estava fazendo aqui os pontos na base, tá bom? Então, agora a gente faz um ponto baixo para cada ponto de base. E aqui, ó, essa alcinha que fica pra frente do ponto que a gente vai fazer nessa primeira carreira de altura, já vai dar a diferença aqui, né? Do acabamento aqui da base
para a altura dos pontos, para a altura da bolsa. Aqui eu dei toda a volta, fazendo aqueles pontos baixos, já fazendo essa primeira carreira. E olha que graça que fica esse fundo, né? Essa base aqui de material sintético, fazendo dessa forma. Aqui, gente, vai depender, esse fechamento aqui da primeira carreira, vai depender que ponto que você vai fazer aqui nas próximas, tá? Então, isso pode variar. Eu vou te mostrar aqui como seria para fazer um ponto baixo centrado. Então, para fazer esse fechamento aqui, para as próximas carreiras serem de pontos baixos centrados, eu venho aqui nesse primeiro ponto, pegando as duas alças aqui de cima, levo esse fio lá para trás. E agora, como eu quero ponto baixo centrado, eu venho aqui no centro do primeiro ponto. Esse aqui é o último, esse aqui é o primeiro. Então, eu insiro minha agulha no centro desse ponto. Vejo se saiu aqui atrás do ponto, também no centro, ó, ele tem que ficar um fiozinho pra cá e um pra cá, tá? Pra ficar bem certinho esse ponto. Regulo aqui o fio pra essa laçada ficar pequena, mas eu não posso perder ela, tá? Então, regula aqui pra deixar ela pequenininha e traz esse fio aqui pra frente. Aumenta aqui a laçada, né? A altura do ponto. E busca essa laçadinha que eu deixei esperando aqui. Regula o fio de novo, pega o fio e traz aqui pra frente. E assim, a gente já terminou o fechamento e já fez o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira de altura da bolsa. E agora é só continuar aqui, fazendo os pontos baixos centrados. E assim ficou a nossa base. Olha que linda que ficou, bem protegida, bem segura. Só para subir agora a bolsa do jeito que a gente preferir, com o ponto que a gente quiser, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar um like e o seu comentário também. Até a próxima aula. Beijo!